Graça e paz, igreja. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês. Para mim é uma honra poder estar aqui e compartilhar algo da parte do Senhor com a sua vida. Amém? Irmãos e irmãs, vocês chegaram até aqui. Eu cheguei até aqui. E a gente precisa ser grato ao Senhor. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Tantos demônios foram levantados para que você não chegasse, para que eu não chegasse aqui. Cada um sabe qual foi a luta que teve, mas você chegou. Você chegou. E você vai ser abençoado. 3 pessoas entenderam. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. O diabo, ele articulou tudo para você não chegar aqui. Mas Deus desarticulou tudo. Colocou anjos em seu derredor, te protegendo, e você chegou. E eu creio que o seu coração está grato de estar aqui. Uma chance como essa de adorar ao Senhor, talvez a gente não tenha novamente. Então eu quero que você adore a Deus agora através das suas palmas. Porque Ele te trouxe aqui. É para Jesus, é porque Ele te trouxe. Ele desarticulou tudo para você chegar aqui. Ele desarticulou tudo para eu chegar aqui. Ele desarticulou tudo para os pastores chegarem aqui. Você venceu. Você venceu. Você venceu, você chegou, você é abençoado, você é filha e filho de Deus. Aleluia! Esse louvor que as meninas entoaram aqui, fala sobre aquela pecadora que quebrou o vaso de alabastros. Ela não quebrou, ela derramou o alabastro, ela lavou os pés do Senhor. Não sei se tem alguém aqui perfeito, eu acredito que não, nem eu. O único perfeito foi Jesus, nós somos pecadores. Mas esse louvor, Deus colocou no coração do pastor Eduardo, para me lembrar e para te lembrar que nós somos pecadores. Mas pela graça, nós fomos alcançados. Pela graça, nós fomos alcançados. Eu quero que você saiba que se você está aqui, você não tem hoje um vaso de alabastro para entregar para o Senhor. Isso é simbólico. Mas hoje você vai entregar a sua melhor adoração, você vai entregar seu louvor, você vai entregar suas palmas, seu melhor aleluia, o seu glória a Deus. Nós pagamos um preço, irmãos, para que você chegasse aqui e essa porta estivesse aberta. O preço é alto e nós estamos aqui. E você não pode sair da mesma forma que você chegou, amém? Posso ouvir um amém, igreja? Nós vamos falar sobre identidade. Você precisa saber quem é você no reino de Deus. Agradeço a oportunidade ao pastor Eduardo, pastora Luciana. Amo vocês. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Onde o nome de vocês for, que seja próspero e abençoado em nome de Jesus. Então, vamos lá ler Romanos 12:2, é o primeiro versículo, e depois nós vamos para o próximo versículo, e você abre a sua Bíblia, quem trouxe. Eu quero louvar a Deus pelos meus amigos que estão aqui, gente. Gente, vocês são maravilhosos. Obrigada, Cosme, Tamara. Obrigada, Marcinha, Simone, Gilson, Sabrina. Todos vocês. Amo vocês. Agradeço a cada um dessa igreja também, gente. Vocês são maravilhosos. Deus abençoe. Obrigada por orar por nós. O pastor deu um tema, nós vamos falar sobre identidade. E o tema dessa mensagem é a identidade que ninguém pode roubar. Aleluia, um aleluia. A identidade que ninguém pode roubar. Eu estou falando que ninguém pode roubar a sua identidade em Deus.
Inferno nenhum pode roubar a sua identidade em Deus. Você é escolhido, filho, separado e separada por Deus. E inferno nenhum pode invalidar o que Deus tem na sua vida. Inferno nenhum pode matar o propósito de Deus na sua vida. Inferno nenhum vai derrotar você. Quem achou, diga amém. Como o pastor Eduardo e a pastora Luciana, eles trabalham segundo a direção do Espírito Santo. E pastor Eduardo, eu quero pedir sua licença. A gente tem um grupo de jovens que, pela misericórdia e graça do Senhor, eu estou liderando. Então, as meninas lá são jovens de 13 a 25 anos. E todas elas eu amo muito, igreja. Por que eu estou te falando isso? Tem uma jovem aqui que eu vou pedir para me acompanhar, com a sua licença, tá, pastor? Por favor, Karina, vem cá. Ela vai me acompanhar no violão enquanto eu prego. Amém? Glória a Deus. Pode vir. Romanos 12, 2. Amém? Acharam? A minha versão está atualizada, pode ser que esteja um pouco diferente da sua, tá? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, pela renovação da sua para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abram em Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 18 em diante, diz assim: de longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Conspiraram contra ele para o... Disseram uns aos outros: lá vai o grande sonhador, ou o sonhador mor. Venha, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo dele num desses poços. Diremos que um animal selvagem devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Você diz amém por essa palavra. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Querido Deus, amado Pai, eu quero te pedir, Senhor, primeiramente, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas faltas, as nossas falhas, nosso pensamento errado, pensamento que não vem de Ti. Perdoa, Senhor, qualquer palavra que possa ter saído da nossa boca, que tenha entristecido alguém, chateado alguém, magoado alguém. Senhor, nos perdoa, Pai. Senhor, nos colocamos aqui, Senhor Deus. Pai, eu me coloco aqui, Senhor, como vaso, Senhor. Me enche para que eu transborde, Senhor, na vida dos teus filhos, Pai. Pai querido e santo, em nome de Jesus, o Senhor nos trouxe, nos guiou pela tua mão até aqui, Senhor. E sabemos que a tua palavra não volta vazia. Ah, Jesus. Agora, Jesus, somos nós. Ah, Jesus, prega através da minha vida, Jesus. Fala com teu povo, Senhor. Aqui está a multidão, Senhor, de famintos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um coma a sua porção, querido Deus. Que cada um, Senhor, entenda, Pai, aquilo que o Senhor quer que entendamos, Pai. Eu te repreendo, demônio, em nome de Jesus. Você vai sair. Nós estamos aqui. E aqui o que prevalece é a luz do Senhor. O que prevalece nessa casa de oração é a direção de Deus. Solta essas vidas, solta essas almas. Em nome de Jesus, nós te repreendemos. Pega a tua sujeira e sai. Sai em nome de Jesus. Se
você crê, diga amém, graças a Deus. Senta dando o seu glória, o melhor glória que você trouxe para entregar para Jesus. O melhor glória você pode entregar. E conforme eu for pregando, você vai glorificando, porque Deus vai falando com cada um que está aqui. A palavra dele não volta vazia. Primeiro versículo que nós lemos, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo. Nós vamos falar de identidade. E você vai entender o que Deus quer falar nessa noite. Meus irmãos, não vos conformeis com a situação. Não vos conformeis com o que está lá fora. Por que Deus fala isso para nós? O que é isso? Não pegue a forma do mundo. Você é separado, você tem sua identidade, você é escolhido. O que é isso, pegar a forma? Vamos entender. Aqui tem bastante mulher. Todo mundo aqui, acredito que já fez um bolo na vida. Então eu vou falar para você, se você nunca fez um bolo na vida, você já comeu um, certo? Amém? Então vem cá. Quando a gente bate a massinha do bolo ali, ela não está líquida, mole, cremosinha? Quando a gente coloca na forma e assa, ela não sai com a forma, com o formato daquela forma? Se você colocar ela dentro de uma forma com buraco no meio, ela vai sair o bolo com buraco no meio, é ou não? Sim ou não? Vocês vão me ajudar a pregar? Irmão, se alguém dormir, sapato que voa, hein? Se alguém dormir, sapato que voa, presta atenção. Volta aqui para o culto, volta aqui para a palavra. Formato. O que Deus está falando para a gente nessa noite? Não é para você tomar a forma daquilo que está ao seu redor. É muito fácil ser luz dentro da igreja. É muito fácil a gente estar aqui e falar, eu sou de Deus, eu falo de Deus. Pegar um microfone e pregar. Pregar não é pegar um microfone só. Pregar é viver. Pregar é isso no dia a dia. E só prega com a vida e com testemunho quem tem identidade. Você tem identidade. Você é filho, você é filha de Deus. Você tem identidade. Toma posse. Muitas vezes a gente está dentro de uma igreja e não tomamos posse ainda do que Deus tem preparado para a nossa vida, irmãos. Deus está falando, Ele te trouxe aqui, Ele me trouxe aqui para falar, não se conforme com a situação. E talvez você está pensando aí, pastor Andréia, você não sabe o que eu estou passando. Lá em casa está difícil, pastor Andréia. Lá em casa, pastor Andréia, está faltando. Não se conforme. Não se conforme. Olha, no tanque de Betesda. No tanque de Betesda, estava lá uma pessoa que precisava de uma cura. 38 anos, enfermo. E aí, toda vez que o anjo descia, balançava as águas, sempre ia um na frente dele, entrava no tanque e saía curado. Quando o Senhor Jesus chega ali, presta atenção, igreja. Quando o Senhor Jesus chega ali e fala, você quer ser curado? Para ele. Não é uma pergunta óbvia? Não te parece óbvio isso? Se ele estava esperando ali 38 anos para ser curado? O Senhor Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele fala o quê? Ai, Senhor, é que vem outro quando o anjo desce, a água balança, vem outro na minha frente, eu não consigo, eu não sou rápido, isso não é para mim, eu estou aqui esperando tanto tempo, não tenho cura, porque não vai, não chego. Era só ele ter falado, sim, eu quero ser curado. Muitas das vezes a gente reclama, quando na verdade Deus está pedindo um posicionamento. Se Deus está falando para mim e você nessa noite, você quer ser curado? Responde que sim. Responde que sim. Mas muitas vezes a gente vem para uma igreja sabendo que muitas pessoas estão pagando o preço para trazer uma palavra do céu para as nossas vidas, e a gente não recebe, porque parece que não é para nós,
Parece que não somos dignos da bênção de Deus. Você é filho, você é filha, você tem identidade, você pode receber as bênçãos do Senhor. Deus te trouxe aqui para te dizer: você é meu filho, você é a minha filha. Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas Deus, Ele nunca se esqueceu de você. Nunca se esqueceu de você. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele não te esquece. Eu quero te repreender, Satanás, eu te vi. Você sai daqui e parte em retirada em nome do Senhor Jesus. Todo impedimento, todo espírito que está querendo falar na cabeça do irmão e da irmã, saia daqui agora. Pega a sua sujeira, a palavra vem do alto. Eu te repreendo, demônio. Eu te repreendo em nome de Jesus. Vou pedir para os intercessores. Intercessão. O preço que está sendo pago aqui é muito alto para você sair sem entender isso. É muito alto para você sair daqui e não entender o que Deus te trouxe aqui para te dizer. Ah, Deus. Aqui tem um povo que se posiciona. Aqui tem mulheres que oram por suas famílias. Aqui tem homens que oram. Aqui tem homens intercessores. Aqui tem homem provedor. E se você está pensando que você não é nada disso, eu quero te dizer, esse pensamento não é de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e você é escolhido dele. E deixa eu te falar algo mais: o escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. A gente faz a obra chorando e gemendo, mas a gente faz a obra. E eu quero te dizer uma coisa. Tem alguém aqui, eu não sei quem é, Jesus, mas eu quero te dizer, você é muito amado. Você é muito amado por Deus. Deus manda te dizer, querido, Ele nunca se esqueceu de você, filho. Ele nunca se esqueceu. Deus está mandando te dizer, Ele te ama. Ele te ama muito. Deus está dizendo assim: se eu não deixei você morrer lá atrás, imagina agora. Imagina agora, sou eu que cuido, sou eu que zelo por você, sou eu que te trouxe aqui para te dizer que te amo. Querido, você não é cauda, você é separado por cabeça, líder. Você é líder, você é líder. Deus tem te guardado porque você é o próprio propósito dele. E através da sua vida, com os seus dons, você vai alcançar muitas almas para o reino de Deus. Aleluia. Quando você sentir no seu coração, glorifica a Deus, porque Ele está aqui. Deus está aqui. Você pode sentir a presença de Deus aqui? A palavra do Senhor vai falar que Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A gente não precisa estar aqui com o microfone para adorar a Deus. Você é tão especial para Ele. Você é muito especial para Deus. Você é a menina dos olhos dele. Então, quando você sentir que Ele está te abraçando, ou que Ele está falando com você, glorifica Ele. Não
perca a oportunidade de glorificar a Deus. Ele está recebendo toda a nossa adoração, nossa glória, nosso aleluia. Ele está recebendo tudo. Ele está tão feliz porque você e eu chegamos. Ele está tão feliz. Deus manda falar para alguém aqui que ele estava com muita saudade. Mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer te dar um abraço. Ele quer te dar um abraço. Oh, Jesus lindo. A gente não entende o processo, irmãos. Mas Deus é fiel e justo, amém? José, bora lá. Gênesis 37, não estou conseguindo ver a hora, quantos minutos que eu tenho? Quantos minutos que eu tenho? Só isso? Eles falam, enfim. Gênesis 37. Sabemos, irmãos, quem foi José. Nós sabemos muito bem. Ele foi um menino que foi perseguido pelos próprios irmãos. Um menino que foi perseguido pela própria família. E quem nunca, não é verdade? Não sei se foi só eu, né? Mas quem nunca foi perseguido por um familiar? Só que José, a Bíblia vai nos relatar que de 0 até os 17 anos, não se fala muito dele, Alessandra. Não se fala muito de José, mas a partir dos 17 anos, a gente já vê o filho de Jacó com Raquel. E a gente já entende que eles, pastora Luciana, que ele é um filho preferido de Jacó. Talvez porque era o filho da sua velhice e talvez porque era o filho com a mulher que ele realmente amava. Só que isso, meus irmãos, causava muita inveja nos irmãos de José. O pai de José, Jacó, ele fez uma túnica diferenciada. A palavra vai falar que aquele tipo de túnica que ele recebeu de presente do pai, era só o pessoal da realeza que usava. Por que eu estou te falando isso? Quando os irmãos de José jogaram ele no poço, Rúben falou, não vamos matar. Não vamos, não podemos. E eles tiveram a ideia de vendê-lo. Só que eles precisavam voltar para casa. Eles iam voltar sem José. Amém? Vocês estão comigo? Eles iam voltar sem José. O que eles iam falar para o pai de José? Para o pai deles? O que eles iam falar? Vendemos? Eles não podiam falar isso. Até mesmo porque se eles falassem isso, o propósito de Deus não se cumpriria. Então eles tiveram uma ideia. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles jogaram sangue de um animal na túnica. E eles falaram, vamos falar para o pai que José morreu. Então, eles chegaram com uma túnica. Só que a palavra do Senhor, ela nos diz que os irmãos não falaram nada. Elas, Sabrina, eles só apresentaram a túnica com sangue. Jacó interpretou. Jacó interpretou que o filho estava morto. Por que eu estou te falando isso? Muitas vezes, Satanás, ele coloca na frente dos nossos olhos coisas que não são reais. E muitas vezes a gente interpreta errado. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Muitas vezes, às vezes a gente passa na frente de um bar e a gente vê um irmão lá. Às vezes pega aqui, ó, presta atenção. O irmão entrou para pedir um copo de água. E aí só tinha aquele copo de dose dentro do bar. A gente passa e a gente olha para aquele irmão dentro do bar, tomando água no copo de dose. Qual que é o nosso pensamento? Está tomando água? Por que Deus está falando isso, irmãos? Os que são filhos dele,
os que têm identidade em Deus, a gente não faz esse tipo de pensamento, a gente não julga ninguém, até mesmo porque ninguém é perfeito, todo mundo peca, não importa se o pecado dela é diferente do meu. Às vezes a moça está namorando e engravida, o pecado dela, a barriga vai crescer, todo mundo comenta, só que nós pecamos, mas a nossa barriga não cresce. E se a nossa barriga crescesse? E se a nossa barriga crescesse toda vez que a gente pecasse? Será que íamos ter uma igreja com a barriga retinha? É forte. É forte. E Deus está falando, não julgueis. Não é esse o nosso papel. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é interceder, não é nem para falar para ninguém que viu a pessoa bebendo água. É só para impor as mãos, está lá no bar, está bebendo água, Senhor, que ele vá beber água na igreja. Não é? Que ele vá beber água na igreja. E Deus, Ele é capaz de trazer a pessoa para tomar água aqui, em qualquer lugar. Às vezes é até um propósito de Deus, porque Deus também permite que a gente seja testado. Às vezes, irmãos, aquele que tem identidade sabe disso, e você tem identidade e você sabe disso. Quando a gente julga alguém, quando sai da nossa boca a palavra que não era para a gente sair, sabe o que acontece? Se Deus permite a prova, a gente perde a nossa bênção. Sabe o que é isso? A bênção está aqui, ó, preparada. Ai, pastor André, a bênção está preparada para você, agora vai acontecer. Passei na rua, vi alguém, comentei. A porta se fecha, queridos. A porta se fecha. É por isso que muitas vezes dentro de igreja, às vezes tem pessoas que não entendem o porquê que não está recebendo. Ah, eu fui na igreja, falaram que eu tenho identidade, falaram que eu sou filho, falaram que eu sou filha. Mas por que não está acontecendo as coisas na minha vida? Você que sabe. A culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus, porque essa palavra aqui, ela não mente para nós. A culpa nunca é dele. As nossas escolhas têm consequências. Independente se a gente está dentro de uma igreja ou não, toda escolha tem uma consequência. Aí a gente planta um grão de milho. Vai nascer um pé de milho só com um grãozinho que a gente plantou? Não. Se eu planto uma semente de maçã, vai nascer uma macieira que vai me dar várias maçãs. Só que quando a gente está passando na prova, quando a gente planta aquilo que não foi bom, o que acontece? A gente não entende a luta. A gente fala, mas eu não plantei isso daqui. Eu plantei um caroço, querida, a lei da semeadura. E da mesma forma, quando eu e você plantamos o bem, Deus, Ele nos honra. E Deus te trouxe aqui para dizer, filho, tem honra para a tua casa nessa noite. Tem honra para a tua família. Ei, você e a sua casa servirão essa noite. Você e a sua casa servirão a Deus. Tem gente que está aqui, está preocupado com o que está acontecendo lá, desliga. Deixa que Deus cuida de lá. Sabe por quê? Quando a gente coloca a nossa mão, Deus tira dele. Ele fala, já que você quer fazer do seu jeito, faz. E a palavra do Senhor vai falar, muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas eu e você não. Eu e você fazemos menção do nome do Senhor. Glória a Deus. José é vendido, irmãos. E ele vai parar lá na casa de Potifar. E a palavra do Senhor vai falar que enquanto ele estava na casa de Potifar, pastora Luciana, prosperava. Sabe por que prosperava? Porque tudo onde ele colocava a mão, Deus estava com ele. Tudo onde ele colocava a mão, prosperava, Fran. Então, o que aconteceu? O diabo, ele não está satisfeito quando está indo tudo bem na nossa vida. O pastor Eduardo, na quarta-feira, ele falou sobre hobbies. Qual o seu hobby? Ele perguntou um a um.
Vocês estavam aqui, quem estava aqui lembra. E aí a gente falou, Fran, os nossos hobbies. Mas eu quero te falar 3 hobbies do diabo. Sabe quais são os hobbies do diabo? Roubar, matar e destruir. Ele faz isso porque ele gosta de matar, roubar e destruir. E por que eu estou te falando isso? Cadê o nosso posicionamento? Cadê o nosso posicionamento? Porque se eu chego lá na minha casa e está bagunçado, não é no nome da pastora Andréia que eu repreendo. E eu quero te dizer, você tem poder em Deus para repreender no nome do Senhor Jesus tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Tudo aquilo que não está na vontade de Deus para a sua vida, você pode repreender no nome de Jesus. Meus celeiros estão vazios. Profetiza? Profetiza a fartura. O que a palavra de Deus vai falar? Traz a realidade aquilo que ainda não existe, porque no tempo oportuno vai existir. A gente precisa ter fé, acreditar que no tempo oportuno vai existir. E não fazer igual o doente do tanque de Betesda, reclamar. Se Deus está falando profetiza, a gente não pode falar, mas Senhor, está ruim. Está ruim aqui, isso não está legal. Se Deus está falando profetiza, profetiza. Profetiza, porque é no nome dEle. É no nome dEle que as coisas acontecem, igreja. José foi assediado pela mulher de Potifar. Mas eu quero te dizer uma coisa, tudo tem um plano. Eu sei que você até hoje, assim como eu também, já passamos por várias lutas. E se você olhar para trás, tudo teve um propósito. E eu quero te dizer uma coisa. José, ele não aceitou aquele assédio. Sabe por quê? Ele sabia quem ele era, Cosme. Ele tinha identidade. Ele poderia ter feito qualquer coisa ali, só estava ele e a mulher. Só que quando a gente sabe quem é o Deus que a gente serve, a gente não teme, Guilherme. A gente não teme, porque a gente tem convicção em Deus de que vamos passar pela prova. José saiu correndo daquele lugar, só que ela ficou com a roupa de José. E para se vitimizar, falou para o marido dela que ele que tinha assediado. O marido dela não pensou 2 vezes, mandou para a prisão. Só quem enfrentou um cárcere sabe o que é isso. Talvez você não tenha a mínima ideia. Quem enfrentou um cárcere sabe, eu sei que tem gente assistindo. Se não está assistindo agora, vai assistir depois. Para quem já enfrentou um cárcere, é muito complicado a convivência. Talvez dentro do nosso lar a gente não consiga conviver bem com os nossos cônjuges, não consigamos viver bem com os nossos filhos. Imagina dentro de um cárcere com pessoas que você e eu, que a gente nunca viu na vida. Só que José, onde ele colocava a mão, prosperava. E ele estava ali, dentro da prisão, estava trabalhando. Era querido por todos lá dentro. E eu quero te falar uma coisa. Você é querido, você é querida na sua rua, você é querido na empresa que você trabalha, você é querido por onde você passa, você faz a diferença. A luz de Jesus está em você. A luz de Jesus está em você. A luz de Jesus está em você. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Jesus, e luz para o nosso caminho. Nós vamos falar de 2 personagens ali da cadeia, o copeiro e o padeiro. Os 2 tiveram 2 sonhos. Vocês conhecem essa história, eu vou bem resumir. Meu tempo está pouquinho agora. Os 2 falaram um sonho para José, ele interpretou os 2. O primeiro sonho do padeiro, do copeiro. O copeiro falou, olha, o sonho é esse daqui, o que vai acontecer comigo? José falou para ele, olha, em 3 dias o seu cargo vai ser restituído. O padeiro contou o sonho. O que era o sonho? Ele estava com
uma bacia de pão na cabeça, e vinham as aves e comiam o pão que estava na cabeça dele. E José falou para ele: olha, daqui 3 dias você vai morrer e o rei vai pedir a sua cabeça. E isso aconteceu realmente em 3 dias. E sabe o que José falou para o copeiro? Vai, você ganhou sua liberdade, mas não esquece de mim. Não esquece de mim. Eu quero sair daqui. Só que quando Deus tem um plano, a gente não pode reclamar, meus queridos. Olha isso daqui. Por mais que a gente não entenda a luta, o copeiro se esqueceu de José por 2 anos naquela cadeia. 2 anos ele ficou lá depois disso. Sabe por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Nós temos uma identidade. Você acha mesmo? Vamos se colocar aqui, vamos pensar, vamos trazer José. 1 mês já é muito, irmãos. Imagina 2 anos para quem te fez o bem. Para quem te fez o bem e não retribuiu. Para quem você fez o bem e não retribuiu. 2 anos esperando encarcerado. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que se o copeiro tivesse lembrado de José, ele só ia ser o ajudante do copeiro. Sabe o que é isso? Quando Deus tem preparado algo extraordinário para as nossas vidas, não precisa murmurar, irmãos. O que você está falando? Deus está falando para você. Até quem te esqueceu foi livramento. Até quem te esqueceu foi livramento. Ei! Os planos de Deus são maiores para as nossas vidas. Até quem te esqueceu foi livramento. Às vezes a gente espera muito dos outros. É por isso que a gente se decepciona. É por isso que a gente se decepciona. Não espere de ninguém. Ai, mas eu fiz o bem, pastor Andréia. Só me deram pedrada. Querido, pegue a sua cruz e negue-se. Se não for assim, meus amados, que evangelho que a gente está vivendo? Que evangelho que a gente está vivendo? A palavra do Senhor vai falar que muitas são as aflições dos justos, mas Deus nos livra de todas. Se você pode crer, tudo é possível para você, meus irmãos. É a mentalidade que tem que mudar. A gente leu em Romanos 12:2. Seja renovado o quê? Através da sua mente. E quem é que está na sua mente? É o próprio Deus. É o Espírito Santo. Você não vai mais murmurar. Em nome de Jesus, eu decreto isso na sua vida. Eu decreto que dos seus lábios só vai sair palavra de vitória para você, para sua família e para quem estiver perto de você. Quando o diabo sussurrar coisas para você falar, palavras para você decretar maldição na sua vida ou na vida de alguém, a partir de hoje, você e eu não vamos mais fazer isso. Porque quando a gente faz isso, o maior prejudicado não é aquele que a gente está falando, somos nós. Ah, Jesus. O grande eu sou, Ele está aqui, Ele está em mim, Ele está em você. O grande eu sou, Ele está aqui, Ele pode fazer acontecer nas nossas vidas o impossível. Abacuque, ele vai falar: Jeová, o Senhor, é a nossa força, fará os nossos pés como da corça, e nos fará andar sobre as nossas alturas. O que é isso, pastor Andréia? O nosso plano está aqui, o nosso plano está aqui, a nossa intenção está aqui, mas Deus está falando, querida, é sobre, é a mais, é sobre, é maravilhoso, Ele vai te dar, além do que você pediu ou pensou. Nem olhos ouvidos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para a sua vida. Eu fico triste quando eu percebo que
Lá fora, o mundo não entende isso. Mas eu também fico feliz quando eu estou trazendo a palavra e estou vendo que o povo de Deus está sendo liberado de cadeias espirituais. Deus está liberando aqui correntes. Deus está liberando correntes em nosso meio. Deus é lindo, irmãos. Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso e nenhum mal que nos aconteceu, nada pode invalidar o que Deus tem para a sua vida. Nada. Creia no propósito. Se é para você louvar, louve. Se você é para pregar, pregue. Se é para estar no diaconato servindo, sirva. Se é para limpar a igreja, limpe. Mas se coloque na posição de filho. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo, nós temos identidade. E Deus te trouxe aqui para te dizer, você é separado. Eu quero te fazer uma pergunta, você não vai me responder. Você vai responder só para você. Quando a gente olha para trás, quando eu olho para trás, quando você olha para trás na sua vida, sabe aquele momento que por algum motivo te entristeceu, te magoou, te chateou? O que teria acontecido na tua história se naquele momento você tivesse sido amado de verdade? O que aconteceu lá atrás? Você é preciosa. O que aconteceu lá atrás? Deus não tem culpa. Ele é um pai zeloso, um pai fiel, um pai que cuida, um pai que livra. O que aconteceria com você hoje? Olha para você, olha para a sua identidade. O que aconteceria se você tivesse sido amado de verdade naquela ocasião? O grande eu sou está aqui. E se você quiser, Ele pode te curar nessa noite. Dessa ferida que está na tua alma. É a ferida que o homem não vê. Mas Deus, Ele vê o tudo. Ele contempla tudo. E Ele está aqui para te falar. Eu posso curar a ferida da tua alma. Aquilo que está no oculto. Aquilo que está no escondido. Deus, Ele contempla. Ele esquadrinha. Ele vai na junta, na medula e separa. Não há nada que fique encoberto aos olhos dele. Ele é o grande eu sou, Ele está em você, não tem como esconder. Você não precisa falar nada para o pastor Eduardo, para a pastora Luciana. Deus, Ele está vendo e Ele quer te curar. Ele só precisa que você fale para Ele. Porque aquilo que a gente não fala para Ele, a gente não se coloca disponível para ser curado. Aquele que tem identidade, ele é curado. Não tem como curar outras pessoas se você não tiver curado, meus queridos. A gente não pode sangrar em cima de ninguém. A gente não pode misturar as coisas. Vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. Pode apagar as luzes, pastor, por favor? Com a permissão do pastor. Senhor, o Senhor é lindo. Quero te falar uma coisa. Jesus, Ele te aceita como você está. Independente se você foi magoado dentro de igreja, independente se você está chateado com alguém, independente do que você fez, independente do pecado que eu tenho e você tem, independente de qualquer coisa, Jesus te aceita. Jesus te aceita do jeito que você está. Vinde a mim, filhinhos do meu Pai. Deus, Ele quer te curar. Ele quer te curar, Ele quer te mostrar qual é a sua verdadeira identidade. José, a gente entende que no final ele foi honrado.
E foi ele que ajudou a família dele. José, quando viu os irmãos ali chegando, Cosme, ele poderia ter falado: não, aqueles ali me venderam, eles têm que morrer de fome, eu não vou fazer nada por eles. Mas José fez isso, igreja. José perdoou. E eu vou te falar uma coisa, muitas vezes a gente perdoa sem ter errado. Sabe por que a gente perdoa, sendo que fomos injustiçados? Porque a gente não quer carregar lixo de ninguém dentro da gente. O templo do Senhor é o nosso corpo, Ele habita em nós, nós somos renovados através da nossa mente. Se você carrega lixo dos outros dentro da sua mente, como grande eu sou trabalha na sua vida. Não é sobre a outra pessoa, é sobre nós. É sobre eu, é sobre você. É sobre o propósito de Deus se cumprindo na sua e na minha vida. Eu quero convidar. Karina, você pode cantar um louvor? Ela pode cantar um louvor? Pode trazer o microfone, por favor? Queridos, não se preocupe com quem está aqui. Isso aqui, é ato espiritual, ato profético. Deus está aqui. Ele está contemplando as nossas vidas nessa noite, irmãos. E foi Deus que te trouxe aqui. Eu quero convidar você que está aí, que precisa de uma oração. Eu não quero saber qual é o seu problema, porque Deus sabe. Ele sabe se você está com uma enfermidade, Ele sabe se você está arrependido, Ele sabe do que você precisa e Ele sabe do seu coração. Eu quero convidar você a vir aqui na frente e eu vou orar por você. Pode vir, todos que precisam de uma oração, vem. Pastora, vem Luciana, pastor Eduardo, todos vocês que precisam de uma oração, eu quero que vocês venham aqui. E não se preocupe, eu quero te dizer uma coisa, não é vergonha pedir oração não, tá? Não é vergonha você receber uma oração. Sabe o que é vergonha? É se manter da mesma forma. É não ter atitude para receber a sua verdadeira identidade. Você é filho e filha de Deus. Vergonha é se manter da mesma forma. E você entrou aqui, não foi para se manter da mesma forma. Você entrou aqui para ser diferente. E você vai sair diferente. Tá faltando gente, pode vir. Pode vir porque Deus não mente. Pode vir porque Ele quer te abençoar. Eu quero te dizer uma coisa. Deus moveu muita coisa para você vir até aqui, para você ficar aí no seu lugar. Aleluia, a igreja vai orando, vai intercedendo, os obreiros, intercessores. A Karina vai entoar um louvor. Enquanto a Karina entoa o louvor, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui para receber essa oração em nome de Jesus.